Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduz à vida eterna. Amém. Então o Senhor, ele diz, em verdade vos digo. Toda vida que um judeu usava essa pronúncia em verdade, ele trazia um ensinamento que ainda não tinha sido ensinado. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, meus irmãos, com essas palavras o Senhor nos manda olhar para o alto, querer ser alguma coisa lá no céu. Tem gente que às vezes se preocupa com o que o mundo vê. Tem gente que às vezes se preocupa com os fariseus. Como era que os fariseus faziam no tempo de Jesus? Se eles fossem lavar esse recipiente aqui, eles lavavam só por fora, por dentro não se importava. Foi mais ou menos isso que Jesus disse. Vós hipócritas, limpais o prato e o copo por fora, mas por dentro precisa ser limpo tanto quanto por fora. Que era que Jesus estava falando? Que ele se preocupava somente com a aparência. Uma aparência. Ou seja, uma preocupação externa, né? Tem gente que quer viver de aparência para a sociedade. Olha, nós somos de família tal e vamos manter aqui a aparência. Quer manter a aparência. Nós que queremos viver não nossa vontade, ou muito menos a vontade do mundo, ou viver de aparência, nós devemos nos preocupar primeiramente com os olhos de Deus que tudo vê. Então, ninguém me vê, eita, sorria, você está sendo filmado. Poxa, aqui dentro desse mato não tem nem câmera, nem energia. Os olhos de Deus, Deus tudo vê. Então Deus está vendo. Então o nosso compromisso primeiramente é com Ele. O amor maior nos faz ser fiel ao amor menor. Fiel à esposa, fiel aos filhos, se o amor maior estiver acima. Senão, né, tudo pode acontecer. Se a gente não tiver sustentado por essa base do amor maior. O amor maior. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, já diz o Senhor, não é digno de mim.
Quem ama sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o amor maior é a base que sustenta o amor menor. Então, nós devemos nos preocupar e, ao mesmo tempo, confiar, porque tem gente que não confia. Tem gente que desconfia mais que confia. Tem gente que é desconfiado dos outros, desconfiado de si mesmo e desconfiado de Deus. Quando a pessoa é desconfiada demais, que duvida demais, a pessoa, tanto ela se condena como condena, porque não conhece o amor de Deus. Não conhece o Deus misericordioso, porque nem ela se abre ao perdão, nem ele se abre ao perdão, e começa a condenar os outros. E Jesus mesmo que fez essa queixa a Santa Faustina, como diz que o pecado que nós cometemos dói no coração dele, mas muito mais dói quando nós fugimos da sua misericórdia, que pode nos curar daquele pecado. Quando se foge da misericórdia é porque não confia. Adão e Eva, quando peca, Deus não deixa de ir. Quem lê a Bíblia vai ver que quando Adão e Eva pecou, diz a palavra no início que todos dia à tardinha, na brisa da tarde, numa temperatura controlada, porque era um jardim do Éden, natural, um rio correndo passava pelo jardim. Olha, quando chegava a tardinha, eita, aquela brisa, era a hora que Deus ia conversar com Adão e Eva. Toda tardinha eles escutavam os passos de Deus que vinha. E eles estavam à espera de Deus. Quando Adão e Eva é enganado pela serpente, que come a maçã, que eles olham para eles e vê que estão nus, e se esconde. Quando chega a tardinha, que Deus vai ter um encontro com eles se escondem. E Deus chama por eles. Aonde estão? Estamos aqui. Estamos aqui escondidos. Por quê? Porque estamos nus. Não é assim? O pecado nos deixa nu. Nu da graça de Deus. O pecado nos faz se esconder de Deus. É assim. Quando a gente vai fugindo da oração, fugindo, examine assim, o pecado está reinando. Quando a gente não vai mais à missa, não quer saber de confissão, não quer saber de grupo de oração, não quer saber de celebração, e a gente vai se atrofiando, o pecado está dominando. Adão e Eva se escondeu, mas Deus não deixou de ir. Quando nós pecamos, Deus não deixa de nos buscar, de nos procurar, só que nós fugimos. E é preciso, meus irmãos, nos abrirmos a essa misericórdia de Deus. Ver que Deus é amor e misericórdia. Então, entre os filhos das mulheres, no tempo de Jesus, Jesus disse que nenhum foi maior do que João. No entanto, o menor no céu é maior do que João. Que Jesus quer dizer que nós devemos nos preocupar em sermos alguma coisa no céu, não aqui, mas trabalharmos para adquirir aquele recurso que ele disse, aonde a ferrugem não corrói e os ladrões não furtam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, lá também vai estar o teu coração. Gente, uma alma onde Deus habita é uma alma feliz. É um pote em cima de uma forquilha, mas é uma casa feliz. Como diz Padre Zezinho na canção, faltava tudo, mas não faltava nada. Porque o importante tinha amor, alegria, Deus presente. Então, uma alma que tem Deus é uma alma feliz. Nada lhe abala. Nada. Olha para a vida dos santos, meus irmãos.
Olha como era a vida dos santos. Lê a vida dos santos. Vai ler a vida de um santo, seja qualquer um. Lê a vida do santo e vai ver como era. E quando nós, pela misericórdia de Deus, sentimos uma pontinha dessa graça, meu Deus, como é bom! Como nós cantamos já aqui, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir. E esse amor de Deus, meus irmãos, é como a chuva. Não faz exclusão de ninguém. Mas muitas vezes nós saímos na chuva, com guarda-chuva, falando no sentido da graça de Deus. Muitas vezes nós até vem para a capela, até vem para o grupo de oração. Mas muitas vezes nós estamos com guarda-chuva. A graça é derramada, mas nós nos fechamos. Até aqui, Senhor, tá bom. Agora, se for para eu perdoar, quero não. Até enquanto tiver no que me convém, tá bom. Mas quando o Senhor disser, é preciso tomar essa atitude, aí a gente não quer não. E aí, como é que o Senhor é o Senhor da minha vida, se eu é quem mando? Se eu é quem digo? E aí, meus irmãos, onde nós devemos nos render e pedir: Senhor, eu não consigo sozinho. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Aí a gente grita por quem? Vem Espírito, né? Vem Espírito. É Ele que dá força. Foi Ele que deu força aos apóstolos, foi Ele que deu força à igreja, foi Ele que levou Cristo. Foi Ele. Diz a palavra de Deus que Jesus não se prevaleceu do seu ser Deus. Ah, fulano ganhou aquele jogo porque ele se prevaleceu, né, disso ou daquilo. Ah, aquela pessoa, ela fez aquela compra ou teve sucesso nisso porque fulano e fulano o auxiliou e ele se prevaleceu disso. Jesus não se prevaleceu do seu ser Deus, ou seja, Jesus não usou do seu poder sendo Deus para realizar tudo que ele realizou. Ora, e como foi que ele realizou milagres? Como foi que ele suportou tudo aquilo? Como foi que ele conseguiu amar os seus perseguidores, se ele fez tudo isso como homem, embora sendo Deus? Pela força do Espírito Santo. Jesus foi pleno do Espírito Santo. Ele é modelo, pleno do Espírito Santo. A plenitude do Espírito estava sobre ele. Então, meus irmãos, se nós abrirmos a graça do Espírito Santo, nós podemos fazer tantas maravilhas. A palavra de Deus diz que Jesus disse que se nós acreditássemos e crêssemos, nós iríamos fazer milagres maiores do que o que ele fez. Jesus quem diz. E porque nós vemos, nos esforçamos, clamamos: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, a nossa língua seca, a garganta seca, muitas vezes nós saímos mais seco ainda. Porque, meus irmãos, é preciso nos entregarmos ao Espírito. É preciso sermos plenos do Espírito. Aqui, até que de certa forma, a gente vivencia um momento, um curto momento de uma entrega. Mas ao sair lá fora, a gente contradiz. Lá naquelas conversas no meu trabalho, conversas anticristãs, a gente
entra naquelas conversas, ou a gente até inicia. Lá no nosso trabalho, aqui quem sabe que é falcatrua, a gente fecha os olhos, contribui, ou faz a falcatrua. Quando chega aquela pessoa para falar da outra pessoa, a gente, opa, não vamos falar de ninguém, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E isso aí vai contristar o Espírito Santo. Não, a gente vai descer a lenha. E se nós nos achamos no direito, eu tenho um direito porque me ofendeu, porque fez isso, aí é que a gente desce a lenha com vontade. Como, meus irmãos, que nós vamos ser cheios do Espírito Santo se nós damos essas brechas ao demônio? Se nós não permitimos que ele nos conduza. São Paulo vem dizer na carta aos Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos também no Espírito. É muito fácil para mim pregar aqui. É muito fácil para mim falar. Agora o desafio, meus irmãos, e é onde nós vamos entrar aqui, nessa passagem que muitos às vezes pensam que, onde Jesus diz aqui, em questão de fazer violência. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força. E são os violentos que o conquistam. Ou nós somos violentos contra a nossa natureza decaída, pecaminosa, desgraçada, porque se nós não nos entregarmos à graça, nós somos desgraçados sem a graça. Uma pessoa sem a graça é um desgraçado. Desgraçado é a ausência da graça. Ou nós fazemos violência porque o eu pedi, bateu, levou. O eu pedi, disse, vai receber também. Pisou no meu calo, eu piso no seu. O eu pedi é assim. Mas se não existe mais um eu pedi, mas o Senhor está entronizado, não é mais minha vontade. Então eu tenho que baixar a cabeça. Ah, então é ser besta? É bater, e a gente vira o outro lado? Não. Quando a gente está aguentando mais, vem cá, irmão, com todo amor, carinho. Vem cá, irmão. E a coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu te machuquei? Se eu fiz, me mostra onde. Mas se não, irmão, por que me bates? Foi isso que Jesus fez com o soldado? Mas não convém nós usar das armas do demônio que o irmão está nos atingindo para atingir ele também. Então nós não temos direito de dizer que o demônio age lá, está agindo em mim também. Se vem com escuridão, vamos com a luz, meus irmãos. Foi igual disse aquela mulher: quem pode mais do que Deus? Ninguém. Então pronto, mulher, tu respondeu. Se ninguém pode mais do que Deus, por que eu vou buscar auxílio naquele que é mais fraco que Deus? Então, se não fazemos violência, e essa violência, meus irmãos, em todos os sentidos, é uma pessoa que nos machuca e a gente tem que agir não mais como a gente agia antes de conhecer Jesus. Temos que ser luz. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que nós devemos pedir a força sobrenatural. Por isso que nós clamamos. E tem gente que diz que por clama de mau Espírito Santo. É Ele que renova, é Ele que cura, é Ele que dá força. Não clamar por Ele, porque sozinho eu não posso. Não pode. Nós não podemos. Não podemos. Podemos fazer blá 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 blá. Podemos decorar uma pregação, podemos decorar uma oração, um canto, podemos encher essa capela de gente, fazer todo chafurdo, mas não vai dar testemunho. Não vamos dar testemunho, porque por nossas próprias forças, meus irmãos, por nós mesmos, nós não temos como agradar a Deus. É impossível. E foi Jesus quem disse. Quando Jesus disse aos discípulos:
falando sobre o matrimônio, que era mais fácil, falando também do rico, um camelo passar pelo fundo da agulha do que aqueles que colocam a confiança no Deus de salvar. Eles perguntaram: Senhor, Senhor, então quem pode salvar-se? Jesus disse: aos homens é impossível. Então é impossível, por nossas próprias forças, a gente se salvar, agradar a Deus. Somente com a graça dele. E, como diz a palavra, com uma violência mesmo, né? Tinha um santo, depois eu vou pesquisar o nome, que ele tinha uma escrivaninha de madeira e ele ficava nela lá, e era o santo mais paciente. Na biografia era paciente, era tido como homem paciente. Quando ele morreu, que foram olhar lá nas cores dele tudo, que foi olhar a escrivaniazinha dele de madeira, desse tamanho, que olharam embaixo, estava toda arranhada das unhas dele. Quando chegava as coisas, que ele tinha uma se conter, ele botava a mão debaixo assim, arranhava. Ele se conter, aí rezava, me segura Jesus, aí calmava e... A violência consigo, o seu temperamento, a sua pessoa. A graça, meus irmãos, quem vai nos auxiliar a não fazer nossa vontade é fácil? Não, é impossível ao homem. Quando fala impossível ao homem, humanamente eu pedi sozinho, com minhas próprias forças ou inteligência, intelecto, não irei. Mas com a graça do sobrenatural da palavra de Deus, a oração, uma vida sacramental, a Eucaristia por excelência, confissão, Santa Missa, perseverança na oração, aí sim, pela graça de Deus é possível. É possível, pela graça de Deus. Então, desde então, o tempo de João, o reino dos céus tem sido conquistado, e são os violentos de Jesus que conquistam. Não é o violento de chegar com violência e quebrar as coisas. É o violento contra seu próprio instinto, contra sua própria natureza. Mas tem gente que quer se sair dizendo: eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim, Gabriela. Aí eu digo: e vai para o inferno assim. Porque se a gente não se esforçar com a graça de Deus para mudar, a gente vai para o inferno. Você acredita que o inferno existe, sim ou não? Acredita? Então, se o inferno existe, não existe só por existir. Alguma serventia ele tem. E Jesus mesmo falou muitas e muitas vezes nas suas palavras que no inferno há choro e ranger de dentes. E se a gente não perdoasse, se não fizesse isso, não fizesse aquilo, né? Tão pouco meu Pai do céu vos perdoará. E que, consequentemente, morrendo numa situação de desgraça, era inferno. O inferno que exige para Satanás e seus anjos e aqueles que vão querendo ler na carteira do diabo. Nós devemos pedir a sabedoria do alto, meus irmãos, não sermos bestas nem tolos. Antes somos mais criança, não. Que um bombonzinho a gente fica satisfeito pulando, que um bombonzinho um homem mau vai, engana e leva e vai fazer o mal. Não somos mais criança, não, para sermos enganados por Satanás com suas migalhas. Nós somos adultos na fé. Nós não estamos mais na fase do leite, nós já estamos recebendo alimento sólido. Então nós não vamos nos deixar enganar aqueles que vêm, que passam a mão, que ajeitam e querem nos levar para o pecado.
que quer nos levar a uma discórdia. Ah, mulher, eu estou sentindo tanto a tua dor, tu tá certo, isso assim mesmo. Mata aquela desgraça. É assim? A amiga que vem sentir a dor da outra. Ô, mulher, é mesmo. Aquilo não presta não. Tu tem razão. Deixa de andar lá. Deixa de pisar lá. Ah, se eu fosse tu, eu dizia teu marido isso aí. Não é assim? A mulher estava separando, aí disse assim: ai, se eu separe, tô mais suportando. Eu vou pedir a opinião à minha amiga, tá com 10 anos que ela separou, ela tem experiência. Aí chega lá na que tá separada, aí diz: oxe, mulher, tô tão bem separada, separa. Ora. Aí pedir conselho a uma que tá separada. Que não vai ao padre confessar? Que não vai ouvir Deus na oração? Não vai ouvir a palavra de Deus? Em relação de quem nos machucou, o que é que Jesus diz em relação a isso? Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes ao dia, ele for arrependido e pedir perdão, perdoa. É assim que ele diz? Ah, se essa palavra é dura demais, né? É dura? Dura é o inferno. É duro, nós não somos mais criancinha não, é duro nada. Essa balinha aí tu não me engana não. Eu vou me deixar enganar por uma balinha doce? Oxe, não. Para perder aqui, uma balinha doce, perder o pote de doce, pega teu bombonzinho de água, vai chupar no inferno. Que eu não quero não. Quero amar, quero perdoar. Aí tá doente, tá difícil. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E muitas das doenças físicas são por falta de perdão. Muitas das doenças físicas são por um ódio nutrido no coração. Câncer. Né? São células que todo mundo tem e que pode aí, uma hora ou outra, ter um distúrbio, virar um câncer, e que muitas vezes são acionadas negativamente por um ódio, para a falta de perdão, por nutrirmos coisas ruins dentro de nós. Né? Diz que sentir ódio, sentir raiva é como um cara bebe com uma dose de veneno, aí fica olhando para quem tem raiva, esperando a pessoa sentir alguma coisa, e a gente é quem está morrendo. E o outro não está nem aí. Cara, se o mal está dentro de mim, o ódio está dentro de mim, eu bebi o veneno, eu quero desse veneno. Bebe tu mesmo, diabo, teu veneno, vai-se embora. Fazer violência, é isso que Jesus diz. O reino dos céus será conquistado pelos violentos, meus irmãos. É lutar contra a natureza da gente. Não tinha um cabo mais valente do que o marido de Santa Rita de Cássia, não. O cabo era valente. Está entendendo? Era naquele tempo de terras e fazendas. E a família do marido de Santa Rita era uma família rica e uma família valente naquele tempo. Ele matou gente. E não era em tiro de trás de moita, não. Era na espada, frente a frente, punhal. Os cabas tinham coragem. E quando ele se converteu pela graça de Deus, ele foi morto, mas não lutou mais. Os inimigos chegou, ele não andava nem com a espada. A mulher demorou a conquistar o marido para Deus, mas perseverou. Santa Rita de Cássia. Por isso que diz Santa dos Impossíveis. Porque era impossível um leão daquele virar uma ovelhinha. Mas Deus o fez pela oração de Santa Rita e o seu testemunho. E quando os inimigos chegaram, e ele não lutou, não estava sem espada. Cadê sua espada? Não tenho espada. Vamos lutar? Não luto mais. Sou de Jesus. Depois vai morrer. Se for por Jesus me mataram. Aí os 2 filhinhos que ele deixou, tio que era mais ruim que ele, começou dizendo às crianças: matar teu pai, família e tal, e vocês vão vingar. Aí começou a treinar as crianças na espada e botando na cabeça dos meninos. E a mãe ouvia toda hora: nós vamos vingar a morte do nosso pai, nós vamos matar. Aí Santa Rita já tinha sofrido tanto, com tanta coisa que o marido fazia. Agora vê os filhos sendo encaminhados pelo próprio tio para a vida do crime.
Aí ela, num momento, ela fez uma oração que nenhuma mãe fazia. Essa oração. Nenhuma. Ela rezou a Deus, e se fosse para ver os filhos dela ter o destino do pai no mundo do crime e ter seu sangue, sua vida tirada por a mão de outros, que Deus os levasse, ainda criança. E aí veio uma doença lá, uma febre e tudo, e os dois morreram. Nenhuma mãe fazia essa oração. Porque a confiança está em Deus e a esperança de Santa Rita era no céu, não aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.